A história de um príncipe em busca de vingança pela morte de seu pai. Hoje eu trago as minhas impressões sobre Hamlet, o texto original de William Shakespeare e sua mais recente adaptação para os palcos da Armazém Companhia de Teatro. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Você provavelmente já deve ter ouvido frases como "há algo de podre no reino da Dinamarca", ou então "existem mais coisas entre o céu e a terra do que a vã filosofia pode imaginar", ou quem sabe a mais clássica de todas: "ser ou não ser, eis a questão". Mas o que nem todos sabem é que essas frases, tantas vezes utilizadas no nosso cotidiano e principalmente na cultura pop, têm origem aqui, no texto de Hamlet, escrito por William Shakespeare entre 1599 e 1601. A tragédia é ambientada no reino de Elsinor, Dinamarca, e acompanha a trajetória de Hamlet, um príncipe amargurado com a morte do pai e insatisfeito com decisões recentes de sua mãe, a rainha Gertrudes, que apenas 2 meses após a morte do marido, decidiu se casar novamente, justamente com o irmão do falecido, que com isso acaba ascendendo ao trono da Dinamarca. Mas após saber que o fantasma de seu pai anda rondando os arredores do palácio, Hamlet decide encontrá-lo e acaba recebendo do espectro uma grande revelação. Sua morte foi um assassinato praticado pelo próprio irmão, Claudius. E o fantasma quer de Hamlet uma reparação. Ele exige vingança. Para poder descobrir se existe alguma verdade nessa história, Hamlet passa a agir como se tivesse enlouquecido, mas é somente após a encenação de uma peça chamada A Ratoeira que a verdade que ele tanto procura será revelada. Hamlet explora temas como traição, corrupção, loucura e vingança, permeada por uma profunda reflexão sobre a natureza humana. É o texto mais longo escrito por Shakespeare. Ele é predominantemente escrito em verso, mas possui algumas partes em prosa. A linguagem é poética e se divide entre diálogos e longos monólogos existencialistas. Aliás, uma característica marcante nesse texto é justamente a priorização da reflexão em detrimento da ação. Hamlet é um personagem extremamente estrategista e intelectualizado, por isso ele pensa muito mais do que age e ao mesmo tempo faz com que o leitor ou o espectador, dependendo do caso, também o acompanhe nessas reflexões. Discute-se muito se Hamlet seria um personagem misógino, exatamente pela forma grosseira e até violenta com que ele trata as 2 personagens femininas da peça, a rainha Gertrudes, mãe dele, e Ofélia, seu interesse amoroso. Pessoalmente, eu não acho que Hamlet seja um personagem misógino. A gente primeiro tem que levar em consideração aqui o momento histórico em que se passa a ação dessa peça. E o que a gente pode perceber, ou pelo menos que eu notei lendo Hamlet, é que ele é um personagem com um certo conservadorismo. E isso fica evidente pela própria forma como ele se expressa e até a forma como ele trata alguns personagens ao longo da peça. E Ofélia acaba se tornando uma vítima desse obstinado plano de vingança dele. Quando ele passa a agir feito louco, ele rejeita o amor de Ofélia. Mas em nenhum momento eu duvidei de que ele efetivamente amasse Ofélia. Até mesmo porque, se existia alguma dúvida, ela acaba sendo dissolvida exatamente na cena 1 do 5º ato, que é a cena do enterro. Eu não vou dizer de quem, para poder não estragar a surpresa de quem ainda não teve contato com essa obra. Já a relação dele com a mãe, a rainha Gertrudes, é um pouco mais complexa. Desde o início a gente percebe que ele nutre um certo ciúmes doentio, um sentimento de posse pela mãe. E isso para mim ficou mais evidenciado quando ele passou a chamar a mãe de prostituta por ela ter casado novamente, traindo a memória do pai. Segundo a teoria de Freud, Hamlet sofreria daquilo que é chamado de complexo de Édipo. E eu não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente estou bem inclinado a aceitar essa teoria em relação a ele. Hamlet é o texto de Shakespeare que mais montagens recebeu no mundo e recentemente ganhou uma nova aqui no Brasil, produzida pela Armazém Companhia de Teatro, que transporta o texto clássico para um contexto contemporâneo em um espetáculo de 135 minutos. Hamlet, você ofendeu gravemente seu pai. Mãe, você ofendeu gravemente o meu pai. Não me venha com tolice. Não me venha com malícia. Esqueceu quem eu sou. Não, você é a rainha.
Mulher do irmão do seu marido, quem dera não fosse minha mãe. A peça é dirigida por Paulo de Moraes, com uma adaptação de Maurício Arruda de Mendonça, que manteve o tom erudito do texto de Shakespeare, mas acrescentou contornos mais irônicos e românticos ao original, além, claro, de elementos contemporâneos, que a gente percebe desde a cenografia até as atuações. Alguns personagens e passagens ficaram de fora, fazendo com que o espetáculo seja um pouco mais enxuto, mas, ao mesmo tempo, um pouco menos reflexivo, se comparado com o original. Se daqui pra frente eu me comportar como um louco, se eu parecer insano, se tudo que eu disser não se assemelhar comigo, prometa que quando me encontrar não vai dizer nada que desperte qualquer desconfiança sobre mim. Guarda esse segredo. Eu ainda não tinha lido Hamlet quando eu fui assistir o espetáculo, então quando eu concluí a leitura é que eu pude realmente notar o quanto houve uma amenização no tom político do texto original do Shakespeare aqui nessa montagem. A montagem da Armazém Companhia de Teatro prioriza, na verdade, os questionamentos existenciais presentes em Hamlet, o que acaba traduzindo em um espetáculo que, ao mesmo tempo, é inteligente, mas também acessível ao público em geral. Agora, se isso é bom ou ruim, depende muito do ponto de vista e da expectativa de quem está assistindo o espetáculo. O que eu posso tirar por mim, que nunca tinha tido nenhum contato com uma montagem de Shakespeare e que até então também não tinha tido contato com o texto original, foi bastante construtivo e até fundamental para eu conseguir vislumbrar melhor o que eu encontrei aqui na leitura. Escuta, meu filho, escuta. Se algum dia você amou seu pai de verdade, me vinga. Eu fui assassinado. Você está tramando, eu sei. Engole esse choro, não preciso de piedade. O cenário, assinado pelo próprio diretor Paulo de Moraes em parceria com Carla Berry, é formado por uma estrutura envidraçada, que é erguida em alguns momentos do espetáculo, além de alguns elementos, alguns móveis, basicamente uma escrivaninha e 2 jogos de cadeiras de cinema. Os figurinos, assinados por João Marcelino e Carolina Lobato, misturam o contemporâneo com elementos de época bem sutis, como por exemplo o rufo utilizado por Ofélia em uma das suas cenas finais. Aliás, personagem interpretada magistralmente pela atriz Lisa Eiras. Antes de finalizar, eu não posso deixar de destacar 2 elementos que me chamaram muita atenção nessa montagem e que remontam ao início da história do teatro. O primeiro foi a presença de um homem barbado, travestido de mulher em uma das primeiras cenas do espetáculo, e a outra, a escolha de uma mulher para o icônico papel de Hamlet. No século XVI, a presença de uma mulher atuando em uma peça não era socialmente aceito. Por isso, todos os papéis femininos eram desempenhados por homens. Daí a referência desse homem barbado, travestido de mulher, no início do espetáculo, interpretado pelo ator Luiz Felipe Leprevost. E a escolha de Patrícia Selonck para o papel de Hamlet é exatamente a inversão desses valores da sociedade do século XVI, a época em que a peça foi escrita, e que ainda reserva uma ironia, se você parar para observar que Patrícia interpreta um homem que, em um dado momento do espetáculo, vai interpretar uma mulher, a rainha, na peça A Ratoeira. Eu, sinceramente, achei isso brilhante por parte dessa montagem. Hamlet cumpriu temporada aqui no Rio de Janeiro no Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil. Aliás, eu quero fazer uma pequena reclamação a respeito desse espaço. Eu assisti a peça no dia 30 de julho e, apesar do dia estar relativamente frio, o ar-condicionado não estava dando vazão. E não adiantava nada reclamar porque a produção não tinha nenhum controle sobre isso e a única orientação que era passada para as pessoas que estivessem incomodadas com o calor era que solicitassem o dinheiro de volta. Então, Centro Cultural Banco do Brasil, vamos dar uma atenção maior aí à manutenção do teatro, né, gente? Os espectadores e principalmente a companhia teatral não precisa passar por esse sufoco, esse desconforto durante uma sessão. Fica a dica, tá? Bom, o espetáculo segue em turnê pelo Brasil. Para maiores informações sobre novas sessões e cidades, acessem a página oficial da Armazém Companhia de Teatro no Facebook, facebook.com/Armazém Cia de Teatro Oficial. E quem estiver procurando um filme que traga para um contexto contemporâneo a história de Hamlet e ainda assim se mantenha fiel à peça de Shakespeare, eu recomendo essa versão produzida pela BBC, que traz David Tennant
de Doctor Who no papel de Hamlet. E até onde eu percebi, ele traz a íntegra do texto de William Shakespeare. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!